Olá, nesta videoaula nós vamos aprender a dividir um polinômio por outro. Bom, você já deve saber muito bem dividir dois números. Se eu dividir 9 por 2, você sabe que o 2 cabe exatamente 4 vezes e meia dentro do 9. A gente também pode dividir dois polinômios, mas não faz sentido pra gente que a resposta dê um número quebrado assim. Na verdade, quando a gente vai fazer divisão de polinômios, nos interessa realizar uma divisão que você deve ter aprendido muito cedo na escola. Quando você aprendeu divisão pela primeira vez, talvez você tenha aprendido divisão com resto. Quando você divide 9 por 2, você aprende que o 2 cabe 4 vezes dentro do 9, mas sobra 1. E é por isso que a gente vai quebrar o 1, né? Para dar o e-mail da outra. Mas essa divisão, que talvez tenha sido a primeira que você aprendeu a fazer na sua vida, ela deixa resto. E é esse tipo de divisão que nos interessa quando a gente fala de polinômio, divisão com resto. Lembra lá da divisão? Assim, a gente está dividindo um número que a gente chama de dividendo por um divisor, dá um quociente e um resto. É esse tipo de coisa que nos interessa para polinômios. Na prática, o que isso aqui significava para a gente quando a gente estava números? Que o 9 ele é 2 vezes 4 mais 1. A gente sabe que esse dividendo é o produto do divisor pelo quociente, quer dizer, o divisor cabe quociente vezes dentro do dividendo, mas sobra um pouquinho e esse pouquinho a gente tem que somar para a conta dar certo. É exatamente a mesma coisa que nós fazemos para polinômios. Dois polinômios f de x e g de x, a gente pode fazer a divisão de um pelo outro, divisão com resto, ou o que a gente chama de divisão euclidiana. Então você pega um polinômio f, divide por um polinômio g, você vai ter como resposta um polinômio que é o quociente e vai sobrar aqui no final um polinômio que é o resto. Mas assim como para os números, como é que a gente sabe que polinômio é o resto? Né? É aí que está a graça. O resto é sempre um polinômio que tem grau menor que o grau do divisor ou é zero. Você já sabe disso para números, tá? Se eu dividisse 10 se eu dividisse o número 100 por 3, por exemplo, você sabe que o 3 cabe 33 vezes dentro do 100 e aí sobra 1. Por que você sabe que a divisão pode parar aqui? Ou melhor, vamos fazer direitinho, como você aprendeu a fazer na escola. Você pega o 10, divide por 3 dá 3, aí sobra 1. Aí você sabe, bom, tem um 0 aqui para baixar. E 10 ainda dá para dividir por 3, cabe 3 vezes e tal. E aí sobra 1. E eu já sei que esse 1 vai ser meu resto. Eu vou parar aqui. Por quê? Porque o resto é um número menor do que o divisor. Se aqui fosse 4, por exemplo, eu continuaria a divisão. Porque eu sei que o 3 ainda cabe uma vez dentro do 4. Mas não, o 3 não cabe mais dentro do 1. Então a divisão para aqui, eu sei que esse é o resto. O nosso critério de parada aqui é o grau. Então a divisão ela acaba quando o grau do polinômio que está aqui no resto for menor ou igual ao grau do divisor ou for zero. Na verdade, eu nem precisaria colocar essa outra condição, lembrando que o polinômio nulo, que é isso aqui, tem grau menos infinito. Então, grau menos infinito também está incluso aí, mas só para frisar que o resto pode ser zero. Quando o resto for zero é porque a divisão deu exata. O que isso aqui significa? Significa, primeiro que os nomes eles são os mesmos, tá? Dividendo, divisor, quociente, o resto, mas o que significa a divisão? Significa que o dividendo ele é o produto do divisor pelo quociente somado com o resto, que é o que está escrito aqui. Então, divisão euclidiana nos diz que, dados quaisquer dois polinômios f e g, sempre existem esse quociente e o resto que fazem essa igualdade acontecer. Ok? Existência é ótimo, mas eu quero saber fazer a conta, eu quero saber realizar essa divisão. Então, para realizar a divisão, nós temos um método que a gente chama de método de divisão por chaves, que é muito parecido com o que você aprendeu a fazer para números. O processo é o seguinte, eu vou dizer aqui em palavras, mas a gente vai fazer exemplos para aprender como é que faz. A gente vai organizar esses dois polinômios
por ordem decrescente dos graus, então vai colocar do grau menor para o grau menor, maior para o grau menor. Vai dividir o termo de maior grau de um pelo termo de maior grau do outro e vai conseguindo o quociente assim sucessivamente. Aí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente faz por número, multiplicar o que a gente obteve como quociente pelo divisor, subtrair do dividendo e obter um candidato a resto. Se ele já for o resto, a divisão termina, se não, o processo continua. Muito, muito, muito parecido, o processo é idêntico, na verdade, ao feito para números, exceto pelo fato que agora está lidando com polinômios, então é uma novidade, né? Vamos aprender a fazer isso na prática com números, porque é muito melhor. Vamos dividir o polinômio x² menos 5x mais 6. Então, eu vou dividir x² menos 5x mais 6 por x mais 4. Que eu estou te contando para fazer. Se você observar lá naquela receita de bolo, naquele algoritmo que eu acabei de passar meio rapidinho. Eu disse o seguinte, que a gente organiza do grau maior para o grau menor. Ótimo, do x² para baixo, do x para baixo. Pega o termo de maior grau, que aqui é x², e divide pelo termo de maior grau daqui, que é x. Se a gente dividir x² por x, lembra que quando você tem potências com mesma base, você simplesmente subtrai os expoentes, você tem x. Então a divisão desse por esse dá x. E aí o processo que você faz é multiplicar essa resposta por todo o divisor. X multiplica x dá x², não é? E eu vou colocar aqui com sinal trocado. Com sinal trocado. X, quando você multiplica por 4, dá 4x. Mas eu vou pôr aqui com sinal trocado. Eu sempre multiplico e ponho aqui com sinal trocado. Ao fazer isso, vamos fazer a conta e ver o que sobrou? X² subtrai de x², some. Mas menos 5x com menos 4x, eu junto isso, eu estou devendo 9. Menos 5, estou devendo 5, estou devendo 4, estou devendo 9. E 6, não tem nada para somar aqui, deixa o 6 quietinho. Isso já é o resto? Isso aqui é um polinômio de grau 1. E polinômio de grau 1 ainda não tem grau menor que o divisor. Grau 1, o divisor também tem grau 1. Eu tenho que ter grau menor que o divisor para parar. Então não vou parar ainda. Eu vou continuar a minha divisão. Como? Eu vou repetir o processo absolutamente igual novamente. Eu vou pegar o maior grau desse polinômio e vou dividir pelo maior grau deste. Menos 9x. Ao dividir por x, notem que sobra só menos 9. É o menos 9 que a gente coloca aqui. E o que a gente faz na sequência? Multiplicar este número por todo o divisor e pôr aqui com sinal trocado. Menos 9 vezes x dá menos 9x, só que eu ponho aqui com sinal trocado. Menos 9 multiplica por 4 dá menos 36, mas eu ponho aqui com sinal trocado. E aí eu vou somar essas duas coisas. Menos 9x eu somo com 9x, some. 6 eu somo com 36, sobra 42. 42 é um número, mas também é um polinômio. É um polinômio constante. É um polinômio constante de grau 0. É só um número. Então notem só. A divisão desse polinômio por esse teve um quociente. Qual é a divisão? Qual é o quociente dessa divisão? É o polinômio x menos 9. E teve como resposta também um resto. Qual é o resto dessa divisão? O polinômio constante r de x igual a 42. Bacana, né? Vamos fazer outro exemplo para ver se você entendeu essa brincadeira ou se não entendeu ainda, ver como é que as coisas funcionam. Vamos dividir agora o polinômio 2x² menos 2x² menos 10x² mais 8x menos 1. Esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho porque tem muito mais termos, né? Pelo polinômio 2x² mais 4x menos 3. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer já está organizado do maior grau para o menor. Então, a gente vai dividir esse termo por esse. 2x². Quando você divide por 2x², notem que o 2 cancela e x² por x², você subtrai os expoentes, sobra só x². E aí, qual é o processo agora? Você vai multiplicar esse x² por todo o divisor e colocar aqui com o sinal trocado.
x² vezes 2x², isso vai dar 2x², só que eu ponho aqui com sinal trocado. x² com 4x vai dar 4x², só que eu ponho aqui com sinal trocado. x² com menos 3 dá menos 3x², só que eu ponho aqui com sinal trocado. E aí eu somo tudo. x² se cancela, aqui sobra menos 6x². Aqui na parte do x², menos 10 com 3, eu tenho menos 7, mais 8x, menos 1. E aí? Sobrou um polinômio de grau 3. Grau 3 ainda não é menor do que 2. Então, continue a divisão. Se a gente pegar agora, então, o maior termo aqui, menos 6x², ou o termo de maior grau, que é aqui, me dividir por este, por 2x², o que acontece? Menos 6 dividido por 2 dá menos 3, x² dividido por x² dá x, então isso aqui dá menos 3x. A gente vai multiplicar todo mundo e pôr aqui com sinal trocado. Menos 3x multiplica por 2x² dá menos 6x², só que põe aqui positivo. Menos 3x multiplica com 4x dá menos 12x², mas põe aqui com sinal trocado. Menos 3x multiplica por menos 3 dá 9x, põe aqui com sinal trocado. E o resumo da ópera, soma tudo, menos 7x² com 12x² sobram 5, 8 com menos 9 sobra menos 1, e esse número, menos 1. Olhem, sobrou um polinômio de grau 2, ainda dá para dividir, ainda não caiu o grau, ainda tem um grau igual, eu preciso que diminua, que seja menor do que o grau. Então vamos de novo. Pega o termo 5x² e divide por 2x². Ao fazer 5x² dividido por 2x², o que sobra é 5 sobre 2. Tá bom, é 5 sobre 2 que nós colocamos aqui. E a mesma coisa a gente vai fazer daqui por diante. A gente vai multiplicar, colocar aqui com sinal trocado e ver o que acontece. 5 meios multiplica por 2x² dá 5x², põe aqui com sinal trocado. 5 meios multiplica com 4x, vai dar 10x. A gente põe aqui com sinal trocado. 5 meios multiplica com 3, vai dar menos 15 meios, a gente põe aqui com sinal trocado. E aí a gente soma tudo, menos x com menos 10x dá menos 11x. Menos 1 com 15 sobre 2 vai dar 13 sobre 2. Tá? E pronto, a divisão acabou. Quem é o quociente? E, aliás, por que eu sei que a divisão acabou, né? Porque esse resto é um polinômio de grau 1. E grau 1 é menor que o grau 2. O quociente, portanto, é isso que aconteceu aqui. x² menos 3x mais 5 meios é este polinômio. E quem é o resto? É o polinômio r de x igual a menos 11x mais 13 meios. Ou seja, se você multiplicar esse polinômio por esse e somar esse, magicamente você chega no quociente. Tá certo? Muito bem. Um outro exercício que nós podemos fazer aqui, exercício número 2. Esse exercício, só para a gente treinar um pouquinho mais esse conceito, para a gente entender o significado da divisão. Vamos lá. Seguinte. É dado no exercício a seguinte informação. Ao dividir o polinômio p de x, que ele não quis contar qual era, pelo polinômio g de x, que ele contou que é x² menos 1, você vai ter como quociente o polinômio x² menos 2x² mais 3. E resto, então aqui no resto, vai sobrar 2x menos 1. Ele quer descobrir o polinômio do começo. Você concorda que é fácil? Porque a gente acabou de aprender que ao dividir f de x por g de x, você tem um quociente e um resto. Isso significa que o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais o resto. Ou seja, para nós descobrirmos o p de x aqui, basta multiplicar x³ menos 1 por x² menos 2x² mais 3 e somar o resto. E aí a gente vai fazer umas continhas com polinômios e a gente vai chegar onde a gente quer. Que conta que a gente tem que fazer aqui com polinômios? É um produto, hein? Produto a gente aplica a distributiva. Vamos fazer aqui rapidinho.
x ao cubo vezes x à quarta é x à sétima. X ao cubo vezes menos 2x ao quadrado é menos 2x à quinta. X ao cubo vezes 3 é 3x ao cubo. Menos 1 vezes x à quarta é menos x à quarta. Menos 1 vezes menos 2x quadrado é mais 2x quadrado. Menos 1 vezes 3 é menos 3. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente só soma com 2x menos 1. Só juntar ali na frente, né? Vamos lá. Para acabar esse exercício, é só organizar o polinômio que a gente obteve como resposta. O maior grau aqui foi o grau 7, ou a maior potência do x que apareceu foi o 7, então a gente começa por aí, só tem esse. Não tem x à sexta, mas tem x à quinta, aqui. Então, menos 2x à quinta. X à quarta? Tem aqui, ó. Só esse, menos x à quarta. X ao cubo? Tem aqui e mais nenhum lugar. Então, sobrou só isso aqui. X ao quadrado? Tem? Só aqui. Ótimo, mais 2x quadrado. X? Tem aqui, só aqui. E número? Tem menos 3 aqui, tem menos 1 aqui. Opa, então tem que juntar menos 3 com menos 1. Estou devendo 3, estou devendo 1, estou devendo 4. Certo? Então vejam só que o polinômio do começo era um polinômio de grau 7. X à sétima, etc, etc, etc. Bacaninha, né? Muito bem. Para a gente encerrar essa aula, deixa eu só comentar com vocês que, é claro, assim como nos números, quando a divisão dá exata, não sobra resto, a gente fica super feliz. Né? Porque esse caso é interessante, quer dizer que a divisão é especial, né? Quando a divisão de um polinômio f de x por g de x tem polinômio nulo como resto, isso significa que o f de x é divisível por g de x. Ou dito do ponto de referência do g, o g é um divisor do f. Vocês entendem que você já aprendeu isso para números? Né? Isso para números a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Quando você pega o número 20, divide por 4, dá 5 e sobra resto 0, a gente entende, a gente fala que o 20 é divisível por 4, ou que o 4 é um divisor de 20. A mesma coisa acontece para polinômios. Se você dividir f de x por g de x, tiver um quociente e o resto for 0, significa que o f de x é divisível por g de x, ou que o g de x é um divisor do f de x. É só um termo, né? Aí a gente vai usar uma notação. Quando isso acontecer, a gente pode usar esse símbolo aqui para dizer que o g de x ele divide, é uma barra vertical, tá? Perpendicular à linha do seu caderno, que divide f de x, tá? Então, por exemplo, aqui fica um exercício de que se você tem um polinômio f, x ao cubo mais x quadrado menos 6x menos 8, e dividir pelo polinômio x ao quadrado menos x menos 4, essa divisão vai dar exata. Vamos ver rapidinho? Dá tempo da gente fazer isso aqui antes de encerrar esta aula, né? Então, vamos dividir o polinômio x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x menos 8 pelo polinômio x ao quadrado menos x menos 4. Como é que a gente faz essa divisão? Pega o maior grau daqui, maior daqui. X ao cubo, se você dividir por x ao quadrado, você subtrai os expoentes da x. E aí a gente pega esse termo, multiplica por todo mundo e põe aqui com sinal trocado. X vezes x quadrado dá x ao cubo, põe aqui com sinal trocado. X vezes menos x dá menos x ao quadrado, põe aqui com sinal trocado. X vezes menos 4 dá menos 4x, põe aqui com sinal trocado. Soma, cancela, aqui tem 2x quadrados, aqui tem menos 2x e aqui tem só o menos 8. Ainda a divisão continua, porque o grau do que sobrou é igual ao grau que está lá. Enquanto não for menor, eu não paro. E aí a gente faz de novo. 2x ao quadrado vai dividir por x quadrado, vai sobrar só 2. E aí a gente volta. 2 vezes x quadrado dá 2x quadrado, põe com sinal trocado. 2 vezes menos x, menos 2x, mas põe aqui com sinal trocado. 2 vezes menos 4 dá menos 8, mas põe aqui com sinal trocado. E aí, 0, 0, 0. Sobrou nada? Sobrou nada, é resto 0. O resto é o polinômio nulo, que tem grau menos infinito. Ótimo, a divisão deu exata.
Então, por isso, faz sentido dizer que o polinômio x ao quadrado menos x menos 4 divide x ao cubo mais x quadrado menos 6x menos 8. Ou que x ao cubo mais x quadrado menos 6x menos 8 é divisível por x quadrado menos x menos 4. Beleza? Então, com isso, nós terminamos esta videoaula. Até a próxima!